Bom dia, meninos e meninas do primeiro ano. Como é que vocês estão? Estão tudo bem? Estão em casa e principalmente estudando bastante? Porque a gente precisa lembrar que nós não estamos de férias, certo? A gente está num processo de isolamento social, mas as atividades continuam, os textos continuam e a aprendizagem continua, certo? Então, semana passada eu enviei texto, eu enviei uma videoaula para vocês. Não foi gravada por mim, né? Mas ele abarcava o conteúdo e uma série de questões. Então, o meu objetivo aqui hoje, né, com essa aula, com esse vídeo, é explicar um pouco do conteúdo respondendo as questões, né? Porque às vezes eu sei que tem pessoas que conseguem aprender melhor o conteúdo quando você ouve o professor falando, só uma explicação, porque muitas vezes só o texto não é o suficiente, ou então o vídeo que eu enviei não fala muito a sua linguagem, certo? Então a gente está aqui para se ajudar, para se conhecer, certo? Conhecer o conteúdo de forma melhor, porque ele é um conteúdo novo, inclusive, certo? Então, só o texto não seria o suficiente. Então, bora lá para essas questões. A primeira questão, então, diz o seguinte: o grande reino do Egito formou-se como resultado de um longo processo político iniciado ainda no período neolítico. Descrevo. Então, vamos analisar isso aqui. No primeiro momento, ele está falando sobre o Egito, que é o conteúdo que a gente está vendo. Fala sobre esse processo político da formação dessa sociedade egípcia. Depois ele cita o Neolítico ainda. Então, olha só, a gente tem que tentar fazer uma relação sobre o conteúdo que nós vimos anteriormente, sobre o Paleolítico, o Neolítico, o processo do nomadismo e do sedentarismo, e tentar entender como que, a partir desse processo de sedentarização, ou seja, do Neolítico, né, nesse período, como que surge essa primeira sociedade, como que surge o Egito e as regiões ali em volta dele. Vamos pensar então. Primeira coisa, quando a gente fala de neolítico, a gente tem que lembrar de sedentarismo, porque no neolítico que o homem ele deixa de ser nômade e se torna sedentário, então ele se fixa à terra. E é claro que isso não acontece do dia para a noite, né? A gente já viu que é um longo processo de anos e anos e anos e anos de aprendizagem, de evolução. E no primeiro momento em que o homem se fixa, é na região que a gente vai chamar de crescente fértil, que é uma região que ela tem um formato meio que de meia-lua, de uma lua crescente, uma lua crescente, e ela abarca os rios Tigre, Nilo, Eufrates e o Jordão. Então ali é um lugar ideal para os homens se fixarem, pois é um lugar com bastante água, né? Então isso ajuda na produção de grãos ali do que for plantado, certo? E eles vão conseguir utilizar a água para, de fato, construir uma sociedade. Inclusive, a gente tem uma questão lá para frente, onde a gente vai discutir mais essa questão sobre essa sociedade que utilizava essa água, essa sociedade hidráulica. Então, ali vai ser o lugar ideal como se fixar. Então, no primeiro momento, diversas tribos, lembra que se surgem, porque nós já vimos que os grupos que eram nômades, sedentários, enfim, nesse início, eles não eram grupos muito grandes, eles eram grupos pequenos, né? Muito por uma questão de sobrevivência, como nós já estudamos anteriormente. Então, são formados inicialmente os nomos, que são essas tribos iniciais, cada uma acreditando mesmo no seu próprio Deus, e com o passar do tempo, essas tribos vão acabando se juntando, elegendo um líder, não só aqui na região do Egito, mas em todas as áreas ali ao redor. Certo? Até chegar um momento em que nós vamos ter dois grandes grupos. Nós vamos ter o Alto Egito, que, ironicamente, ele fica ao sul, e o Baixo Egito, que fica na região norte, certo? Então, esse alto e baixo não tem nada a ver com força, com grandiosidade, só tem a ver com o lugar em que ele está se localizado ali, certo? Então, esses dois nomos, essas duas tribos, o Alto e o Baixo Egito, eles são unificados em 3100 a.C. por um cara chamado Menes. Ele vai ser o responsável por unificar esses dois Egitos e dar início a essa grandiosidade que foi o povo egípcio, com todas as suas descobertas, com todas as suas formas de guiar a agricultura e aquela sociedade, certo? Então, praticamente é esse o processo. A gente tem, então, para responder essa questão, só para retomar aqui, finalizar essa questão 1, falar sobre a crescente fértil, sobre o Alto e o Baixo Egito. E os nomos também. Talvez uma curiosidade, eu não lembro se eu coloquei no texto de vocês,
Mas o Alto Egito, os reis, né, desses nomes, os líderes no Alto Egito, eles usavam a coroa branca e no Baixo Egito eles usavam a coroa vermelha. Então, quando dá a unificação, as coroas vão ser também unificadas, né? Então, vai ser uma união entre o branco e o vermelho e uma coroa bem grande, inclusive. Tá? Então, vamos à próxima questão. Para dar continuidade, então, nós vamos a partir da questão 3, porque acho que ela faz mais ligação com a 1, então a gente já segue esse gancho. Vamos lá. A partir dos textos de apoio, explica o que significa dizer que a economia egípcia era agropastoril, de regadio. Vamos parte a parte desse nome feio, desse nome esquisito aqui. O agro, do agropastoril, vem de agricultura. Então, era uma sociedade que dependia também da agricultura, então da produção de cevada, trigo, legumes, árvores frutíferas. Mais uma vez, lembra lá da questão do sedentarismo, onde eles aprenderam a cultivar frutas, legumes, certo? Então, por isso eles dependiam da agricultura. A economia também deles era pastoril. Pastoril é da pecuária, criação de porcos, cabras, bois, cavalos, certo? Tanto para uso quanto para alimentação, alguns desses animais. Mais uma vez, volta lá para o sedentarismo. Lembra que eles começaram a domesticar os animais? Então tá aí. E a última parte, o regadio. Regadio acho que a gente não é comum a gente usar, mas vem do termo irrigação. Então, irrigação vem exatamente de uma ideia de água mesmo, né? Do uso da água. Porque como eles estavam ali nessa região da crescente fértil, a água era bastante presente. Direto o Nilo enchia, e inclusive era tanto volume de água que às vezes destruía plantações, destruía casas. Mas eles foram uma sociedade que aprenderam e desenvolveram técnicas para utilizar essa água, não só do excedente. Então, eles começaram a fazer diques e canais, então que saía do Nilo e cortava a cidade, eles conseguiam utilizar essa água tanto para banho quanto para lavagem, para os animais, para a plantação. Eles desenvolveram também o Shaduf, que vocês já viram, que é como se fosse um pêndulo, mais ou menos assim, que você pega a água de um lugar, tem o peso na outra ponta, você consegue tirar dos canais assim e jogar para onde você precisa. Isso que foi muito utilizado no período de secas também, porque na seca é difícil você plantar, então eles conseguiam utilizar a água do Nilo. E eles também aprenderam a utilizar o parafuso de Arquimedes, que tem aí no texto também, que é exatamente a ideia, é como se fosse um parafuso mesmo, que você roda, você consegue tirar a água de um lugar para o outro, você sobe a água a partir desse processo físico, certo? Então eles aprenderam a utilizar a água para tudo que eles precisavam. Inclusive, os encanamentos que nós temos hoje, a ideia vem dessa sociedade aqui, 3.100 a.C. aproximadamente. Então, por isso eles eram um povo, né? Eles tinham uma economia agropastoril de regadio, que dependia da agricultura, da pecuária e das águas, da irrigação, desse desenvolvimento que eles tiveram. Então, agora sim, questão 2. Em muitas civilizações antigas, sobretudo a egípcia, a população camponesa estava submetida a um regime de trabalho conhecido como servidão coletiva. Explique como funciona esse processo de servidão. Então, vamos lá. Primeiramente, quando a gente fala de servidão coletiva, nós temos que pensar imediatamente no modo de produção asiático, que você tem no seu texto, inclusive. Esse modo de produção asiático, ou esse processo de servidão coletiva, ele está ligado exclusivamente à forma como as sociedades antigas se organizavam. Tudo estava sob o domínio do Estado. Tudo estava sob o domínio do grande faraó. Então, nada era privado. A sua casa não era sua casa. A sua rua não era sua rua. Era tudo do faraó. Era tudo, literalmente, do Estado. Então, uma das formas de você se manter ali naquele lugar seria trabalhando, certo? Você não trabalhava simplesmente para ter um salário como é hoje em dia nesse sistema capitalista. Você trabalhava porque você estava ali, então nada mais justo do que você trabalhar. E parte do que for produzido, ou grande parte, inclusive, ele seria do Estado. Então você tiraria a sua parte ali para sobrevivência e o restante não seria seu, ele seria
do Estado. Então, eles não eram necessariamente escravos que trabalhavam, mas eram pessoas. Nós vamos ver na próxima aula a organização da sociedade, e ela era muito maior e mais complexa do que só servos e o faraó. Então tem toda uma gama de trabalhadores, de classes sociais que nós vamos ver. Mas a base aqui, nesse modo de produção asiática de servidão coletiva, as pessoas tinham um trabalho compulsório ali e elas estavam ligadas à terra. Certo? Então, essa é a questão. Tudo é do Estado, tudo é do faraó. A servidão ela é coletiva, você não é necessariamente obrigado, mas se você está ali, você tem que fazer isso. Certo? Então, mais uma vez, tudo do Estado, tudo para o Estado, produzidos pelos servos, pelas pessoas que ali moravam. Questão 4. O faraó era considerado um deus? Justifique sua resposta. A resposta óbvia é sim. Se você leu o texto, você estudou, e você lembra dessas aulas, tanto no pós-médio quanto no núcleo comum, nós já falamos bastante sobre isso, essa relação entre o homem e Deus, né? Como o homem acaba criando seus deuses para explicar as coisas. Então, para os egípcios, o faraó era a própria reencarnação do deus Horus. Então, ele não era simplesmente um deus. Ele era o deus, o criador. Então, por isso, ele tinha esse completo domínio sobre o Egito. É por isso que ele era bastante respeitado, é por isso que a sua família ali, o seu filho acabava reinando, o filho do seu filho, porque era uma linhagem de deuses mesmo, de reencarnações e reencarnações. Então, sim, o faraó era considerado um deus, embora havia todo um panteão, exclusivamente o faraó, ele era a própria reencarnação de Horus, certo? Que também seriam das representações do deus Sol, do deus Criador, algo como o próprio deus cristão mesmo, é bem dentro dessa ideia. Então, sim, ele era um deus. A questão 5, então. Agora é hora de colocar em prática aquilo que você aprendeu sobre fontes e documentos históricos. Observe a imagem abaixo e responda o que se pede. As questões vão de A a F, porém 90% delas são pessoais, uma outra ali é de pesquisa, e uma outra, ela é quase um resumo de todas as outras questões anteriores, do que nós aprendemos, certo? Então, o meu objetivo aqui nessa última questão é te ajudar a interpretar essas fontes, esses documentos históricos. Então, é a sua vez de ser o historiador aqui, certo? Lembre de tudo aquilo que nós vimos anteriormente, lá no nosso primeiro conteúdo do bimestre, que era sobre as fontes, o ofício do historiador, sobre anacronismo. Então, tudo isso vai te ajudar a responder. Então, essa imagem aqui é uma escultura, né, uma estátua de Ramsés II como criança, e atrás deles a gente tem uma figura, um animal, né, uma ave, representando o deus Horus. Então, presta bastante atenção nas texturas, relembra bastante sobre como funcionava a religião, qual era a importância do próprio faraó e a sua religião com Horus, que nós acabamos de ver, inclusive, na questão anterior. Então, faça as perguntas necessárias e aí você vai conseguir obter essas respostas. Então, essa aqui eu não quero te entregar de mão beijada, porque a maioria é pessoal. E é para você fazer, de fato, uma pesquisa e, a partir das suas observações, respondê-las. Certo? Então, qualquer dúvida, vocês têm o meu e-mail, certo? Já está com os líderes de turma. Alguns já me mandaram e-mail perguntando questões acerca dessa lista, me enviando os trabalhos anteriores. Então, qualquer dúvida é só entrar em contato. E lembre-se, fiquem em casa e até a próxima.